Olá, bom dia. Eu queria dar aqui agora a continuidade da série de testemunhos que eu estou aqui a gravar pelo YouTube. Já gravei a série 1, a série 2 e a série 3. Agora estamos aqui para dar mais uma continuidade. Na última série eu estava a falar sobre o batismo nas águas, que Deus, como preparou esse dia para mim. E eu vou voltar sempre a dizer que como Deus trilhou esse caminho para eu estar com Ele nessa jornada com Cristo. E hoje eu quero falar do dia em que eu pedi a Deus uma igreja. Eu fiquei em casa de junho a janeiro de 2014. Eu não congregava, eu não ia para igreja nenhuma, eu só fiquei em casa com Deus. E eu li a Bíblia, eu ouvia Joyce Meyer, como eu disse no vídeo anterior. Eu ouvia louvores exclusivamente da Damares, eu não conhecia mais nenhum outro cantor cristão, mas porque eu gostava muito das músicas dela, eu aprendia muito com ela, eu não senti necessidade de querer ouvir mais louvores, mais grupo de louvor. Então eu continuei a ter uma vida assim com Deus. Com o tempo eu fui ficando mais cansada e chegou dezembro de 2013, 31 de dezembro de 2013 para 2014. Nós temos o hábito de pedir a Deus, de pedir um desejo na passagem de ano, comer as 12 passas e dizer quais são os desejos para o próximo ano. Eu não como passas, mas naquele dia eu pedi a Deus 2 desejos. Eu disse: Deus, eu quero uma igreja, eu quero voltar a ir para a igreja, eu quero estar com pessoas, eu quero ouvir, eu quero aprender mais, eu não quero mais estar em casa, já estava a ficar muito cansada. E pedi a Deus um trabalho, e foi essa a minha petição. E passado o tempo, eu descansei em Deus naquilo que eu pedi. E passado um tempo eu disse: Deus, eu quero uma igreja. Então eu me lembro, chegou num dia uma amiga, uma vizinha minha, na altura lá em Reboleira, ela perguntou-me se eu estava a trabalhar. Eu disse que não. Ela disse: olha, o meu patrão está a precisar de pessoas para fazer férias lá no nosso café, em Saldanha. E eu vou falar com ele sobre ti. E eu: uau, obrigada. E eu disse: pronto, Deus, agora eu já tenho trabalho e eu quero uma igreja. Então, num dia de domingo, eu tinha o hábito de, a minha irmã e a minha filha, logo de manhã nós vemos um pequeno boneco da Bíblia, que fala da história da Bíblia. E nós víamos vários vídeos, o Mendinho, aquelas histórias de Anímede, que fala de Moisés, de Davi. Então, naquele dia eu levantei-me e estávamos a ver aquele boneco e eu levantei-me e disse: eu vou para a igreja. Tomei banho, vesti, eu disse: eu vou para a igreja. Eu não sabia que igreja eu ia, mas eu ouvi uma voz e eu conhecia bem aquela voz me disse: vai para Queluz. Eu: Queluz? Eu nunca tinha estado em Queluz, eu nunca conheci Queluz, eu nunca tinha interesse de vir para Queluz. Eu disse: Queluz. Então eu desci para a estação do comboio, eu vi que a luz fica 2 estações daqui, então é perto. E eu fui para aquela luz, saí da estação, tinha 2 saídas, e eu saí pelo lado intuitivo e subi e eu vi, e eu fiquei confusa, eu não conhecia o local, eu não sabia onde eu estava. Então eu virei-me e perguntei a uma senhora: tem alguma igreja evangélica por aqui? Ela disse: tem a Maná. Eu disse: não quero Maná. Ela disse: lá embaixo tem a igreja do pastor Nelson. E eu: sim, tá bem. E eu fui descendo uma rua, que é o pé do mercado, que ia até o pé do mercado, ela disse ao pé da farmácia. Então eu fui descendo aquela rua. E na vista, e no descer da rua, uma curva, eu vi um homem de fato e tinha uma Bíblia enorme na mão. E disse: uau, ele tem uma Bíblia, eu vou seguir esse homem, se calhar vai para a igreja. Então eu fui atrás daquele homem, eu perguntei: tu vais para uma igreja evangélica? Ele disse: sim, eu sou um pastor que me convidaram para pregar agora aqui na igreja do pastor Nelson. E eu: tá bem, eu posso ir com o senhor? Ele disse: sim, não há problema.
e entramos junto naquela igreja. A igreja era enorme, só que estava vazia, tinha poucas pessoas, tinha muitas poucas pessoas. E a igreja onde eu batizei-me, onde eu converti, era cheia, é bem grande ainda, tem muitas pessoas, mas lá era totalmente diferente. Eu olhei, mas eu fiquei tão maravilhada e disse, uau, Deus, Senhor, me deu uma igreja, estou numa igreja. E eu assisti o culto, aquele homem pregou, depois pediram à frente as pessoas que chegaram e para se apresentar, e o homem falou, e por incrível que pareça, o homem falou da mesma passagem que eu tinha visto no boneco de manhã. Eu estava numa felicidade só. Eu tinha encontrado uma igreja. Eu estava numa igreja. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz mesmo. Eu disse, uau, eu estou numa igreja. E depois, quando me apresentaram, o pastor e a pastora daquela igreja, eles estavam a pensar que eu tinha vindo com um pastor, que eu era um familiar dele, que o pastor me convidou e que eu ia acompanhar. Eu disse que não, eu estava em casa. Eu pedi a Deus uma igreja e Deus me disse para vir para aqui a luz e eu vim para a igreja. E pensa como todo mundo ficou assim, olhar para mim de uma forma estranha, se calhar como tu estás a pensar. Também, como assim? E foi isso que aconteceu. Eu simplesmente fui. Ninguém me indicou, eu só ouvi aquela voz, vai para aquela luz. Quando cheguei em aquela luz, encontrei a igreja. Foi o que aconteceu. E quando eu conto essa história até hoje, todo mundo diz que eu sou um mistério na igreja. Mas eu fiquei um bocadinho surpresa porque eu vim de um período de tempo que eu só andava com Deus e ouvia a voz de Deus. Então, para mim, na minha percepção, as pessoas que estavam na igreja estavam no mesmo alinhamento que eu. Quer dizer, e eles também ouvem a voz de Deus. Essa era a minha ideia que eu tinha. Eu disse, não, foi Deus que me disse para vir aqui. E eu quero que esse seja a minha igreja. Eu quero ficar aqui. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso... E eles ficaram assim admirados e eu, tudo bem. Disseram, tudo bem, nós temos cultos às terças e às quintas, culto de oração, culto de... Domingo temos o culto da palavra e eu, tá bem. E então, terça-feira eu disse, terça-feira eu vinha. Só que eu fui para casa toda feliz e na segunda-feira aquela menina foi lá ter comigo e disse, Lavínia, falei de ti ao meu patrão e tu podes começar a trabalhar terça-feira. E eu fiquei, sério? Eu posso começar a trabalhar? Mas ele disse, é só para fazer férias, eu vou ter 15 dias de férias, depois eu disse, não há problema, eu fui, me apresentei, e terça-feira comecei a trabalhar, não pude ir à igreja naquele dia, eu fui na igreja, deixei um bilhete debaixo da porta, pedi perdão porque eu não fui, porque eu tinha que ir trabalhar, e foi um momento mais feliz da minha vida, para quem já estava em casa há muito tempo, sem trabalhar, encontrar um trabalho, depois encontrar uma igreja no mesmo dia, foi uma explosão de alegria para mim, e eu fiquei maravilhada. Para concluir, eu trabalhei naquela empresa, eu fiz as férias de todas as funcionárias e aquele senhor tinha lojas lá em Saldanha, ele tinha no Campo Pequeno e ele tem no Dolce Vita. Então eu fiz literalmente férias de todos os funcionários. Todos os funcionários, ele ia de férias, ele me chamava para fazer as férias. Ele gostou muito do meu trabalho. Eu agradeci a Deus tanto. E eu comecei a congregar na minha igreja. Naquela igreja eu fiquei a congregar lá e eu ia a todos os cultos eu não faltava nenhum, eu estava tão maravilhada porque eu estava a aprender, eu estava à igreja, mas a igreja era vazia. Mas eu me sentia bem porque eu estava numa igreja, eu estava num local que Deus tinha escolhido para mim, eu estava num local que quando eu pedi a Deus a igreja, não especifiquei, eu quero uma igreja assim, assim, assado. Eu disse, Deus, eu quero uma igreja e Deus me deu aquela igreja. E foi um tempo muito bom. Eu congreguei com meus líderes e continuei a congregar ali. E então eu falei com a minha irmã, na altura queríamos sair daquela casa, e então nós fomos e começamos a procurar uma casa para viver e eu disse, vamos viver em Queluz. Assim, ficava perto da igreja onde eu estava a congregar e foi o início de uma jornada extraordinária. Extraordinária mesmo. Teve muitos altos e baixos,
teve muita revelação, teve muito crescimento, teve muita coisa boa. Até hoje firma-se muita coisa boa. E só para concluir, que eu posso te dizer, eu ainda estou nessa igreja, eu ainda sou ativa nessa igreja, eu sirvo a minha igreja, porque eu entendo que é a igreja que Deus escolheu para eu estar ali. Apesar de eu vejo muitas outras igrejas, eu disse não. Quando eu fiz uma oração, eu pedi algo a Deus, Ele me deu o melhor. E Deus me deu o melhor. Eu sou muito grata por aquilo que eu passei naquele tempo que eu estive sozinha. Eu entendi que Deus é um Pai que nos ama. Ele me agracia com coisas inesperadas. E sempre que eu peço algo ao Senhor, Ele está pronto para me dar aquilo que está de acordo com o seu propósito, não de acordo com os meus propósitos, com a minha vontade, com o meu desejo, como eu quero, mas com aquilo que está alinhado com aquilo que Ele tem, com aquilo que Ele e com aquilo que é o propósito dele na terra. E nessa igreja eu cresci bastante, eu aprendi muitas coisas melhores ainda. É a igreja onde eu congrego, onde eu estou com meus filhos, com a minha família. E ali eu encontrei Deus me abraçou uma vida cheia de milagres, de prodígios. Eu posso dizer que foi o melhor momento que eu vivi. E tu estás a pedir, mas eu não acredito em igreja, não sei. Não diga isso. E foi o próprio Cristo que fez nascer a igreja. Quando Pedro teve a revelação de quem tu és, Cristo diz, quem achas que eu sou? O que é que vocês acham que eu sou? O que é que o mundo diz que eu sou? Pedro teve a revelação, diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Cristo disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não foi feita por homem, a igreja não foi feita por ninguém. A igreja foi feita pelo próprio Jesus Cristo. Ele deixou a sua igreja aqui na terra. É o lugar onde nós reunimos como filhos de Deus para adorar ao Pai, para buscar o Pai. E Deus não veio trazer a igreja como uma religião A, B, C, D. Deus não traz uma religião, não traz uma igreja de uma denominação A, B, C, D. Deus traz a sua igreja para nós o buscarmos. E Deus é maravilhoso, Ele quer que tu conheça Ele, conheça a sua igreja, e Ele quer trazer-te a realidade de quem Ele é e a comunhão com os outros irmãos para que Ele possa se revelar. Uma coisa que eu percebi, Deus enviou seu Filho Jesus para buscar os seus irmãos. E Jesus Cristo morreu por nós, dando acesso ao caminho para a salvação, para que nós possamos chegar a Deus como filhos. Ele foi embora, ele subiu aos céus, mas ele deixou seus outros irmãos para buscar outros irmãos. Eu fui salva em Cristo, eu fui remida pelo sangue, eu entendi que Cristo é o meu Salvador, eu entreguei a minha vida a Ele e eu trilhei esse caminho, Ele trilhou-me esse caminho para que eu possa ser salva e Ele agora me dá a missão de eu buscar outros irmãos para ser salvos também, para conhecer o Pai como eu conheci o meu Pai. E essa é a mensagem que eu trago hoje. Esse meu vídeo fala como Deus me deu a igreja, como eu pedi a Deus essa igreja e eu estou ainda hoje nessa igreja. E eu quero dar continuidade no próximo vídeo, que eu vou falar ainda de mais coisas que vem por aí. E dessa vez vai ser muito mais emocionante, porque fala do meu relacionamento com meu marido, que Deus preparou, que eu não tinha noção. E Deus preparou esse caminho para nós os dois. Deus nos juntou. Não fui eu que fui atrás dele, nem ele que veio atrás de mim. Deus nos juntou. Eu vou falar isso na próxima série. Portanto, se tu estás a gostar desse vídeo, dê um gosto, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir essa palavra e inscreve e ativa para que tu possas receber uma notificação do próximo vídeo, que eu sei que tu estás entusiasmada para entender qual é o desfecho dessa história. Parece até uma novela, até uma história de Ruth, mas não é, é toda a verdade, é a minha vida em Cristo. E é isso que eu tenho para vos contar hoje. Deus te abençoe e tenha um excelente dia, um excepcional dia na presença de Deus. Que a graça do Senhor esteja contigo e que tu também tenha uma história com Deus para poder contar.
Fica com Deus.